coloca o teu Espírito Santo, me usa segundo a tua misericórdia, a tua bondade infinita. Usa também a tua igreja, a tua noiva. Abre a mente, abre o coração, Senhor. Manifesta o teu poder. E, Senhor, que os teus propósitos sejam ministrados sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Domingo passado, eu estava aqui na ceia e o pastor Josias trouxe uma palavra aí e eu vi um mistério, teve um mistério nessa palavra. E estava junto disso que eu tinha visto na revelação. O pastor falou sobre reparar o altar. Reparar o altar, preparar o teu altar. E encaixa com o que tem falado aqui. Quando Amós fala nessa palavra, prepara-te, Israel, para encontrar com o teu Deus. Eu estava meditando lá na casa de recuperação e procurando algumas referências. Algumas pessoas falam do Novo, do Velho Testamento. Só que é assim, quando Deus formou a terra, criou a terra, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando Deus criou a terra, Jesus estava lá. Quando Moisés saiu com aquela turma, Jesus estava lá. Quando Gideão, Jeremias, Ezequiel, eu quero dizer que o mesmo Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. E Jesus está presente nos dois livros. E um livro, a gente tem muito, leva muito para o lado da lei, mas Jesus está nessa palavra. Então, essa palavra, prepara-te, Israel. Por que Deus levantou Amós para falar? Porque Israel não estava numa situação boa, não estava numa situação muito difícil. Tanto é que Deus pega Ezequiel, leva ao vale de ossos secos e compara Israel com o vale de ossos secos. Fala para Ezequiel, em uma visão, Deus leva ele e fala: pode viver esses ossos, comparando com Israel. E como eu estava dizendo, essa palavra é uma palavra dual, uma palavra de dois significados, dois sentidos. Lá em João 1, versículo 11, a Bíblia diz assim: vim para o que era seu, e o seu não o receberam. Portanto, e os seus não receberam. Portanto, dei o direito de todos serem chamados filhos de Deus. O que acontece? Vim para o que era meu, o que era seu. Ele veio fazer o sacrifício para o judeu, mas os seus judeus não receberam. Portanto, a igreja, hoje, temos o direito de ser chamado filho de Deus. Portanto, hoje, você tem o direito de adorar a Deus. Portanto, hoje você tem esse espaço aqui para gratificar Deus, para glorificar Deus, para consagrar a sua vida a Deus. Quando Ezequiel chega no vale de ossos secos, Ezequiel, que hora que eu tenho? Onde eu tenho? Vai embora? Então vamos embora. Eu já estou pegando, quando começa a pegar o fogo, começa assim, depois vai, depois você. Aí quando Ezequiel chega no vale de ossos secos, Deus fala para ele: pode viver esses ossos, Ezequiel? Ezequiel olha e fala assim: tu não sabes. Olha, presta atenção, que é muito mistério. Domingo passado, o pastor Josias falou algumas coisas de mistério aqui. Mesmo sem ser em línguas que ele estava falando, teve coisas que ele falou em mistério e Deus passou para mim. E eu vou trazer para a igreja hoje. Então, Ezequiel olha e diz: tu o sabes. Como se ele estivesse dizendo assim: o senhor é que tudo pode. Para o senhor, nada é difícil. E eu quero trazer para a igreja hoje. Quem sabe você chegou, já ouvi isso aqui hoje. Chegou aqui com uma situação na tua vida,
que está igual o vale ao seco. A Bíblia diz que o vale era sequíssimo. Quer dizer, sequíssimo porque não tinha nem como pegar. Quem sabe você chegou a uma situação hoje no lugar certo. Aqui é o lugar que você vem e conserta a sua vida. Aqui é o lugar que você vem e consagra as suas coisas. Aqui é o lugar preparado por Deus. E aqui é onde Deus levantou o ungido dele, como anjo da igreja, para abençoar você. E Deus está falando hoje para a igreja: pode solucionar esse problema? Pode ser resolvido? Pode acontecer um milagre na sua vida? Aleluia. Deus está falando com você. Porque é dual essa pregação, essa mensagem. Ela estava falando com Ezequiel naquele dia, e hoje Deus está falando com a igreja. Quem sabe Deus está trazendo você a refletir alguma situação desse ano. Está acabando o ano. Antes de acabar o ano, pode Deus mudar a história? Pode Deus mover alguma coisa na tua vida? Deus pode ou não pode? Aleluia. Deus faz ou não faz? E quando eu disse que lá em 1 João, versículo 11, Deus deu direito para nós estarmos aqui. Eu não tinha direito de estar aqui. Eu estou sentado, eu preferia pregar de pé, muito melhor pregar de pé do que pregar sentado. O pastor falou aqui uma semana, um domingo que eu estive aqui: Samuel teve um tombo e tal. Não, eu quebrei o fêmur. Aí quebrei o fêmur. Além do tombo, eu quebrei o fêmur. Já era deficiente, quebrei o fêmur. Qualquer dia eu preciso dar o testemunho para a igreja, porque muita gente não me conhece aqui ainda, né? Então eu vou preparar um dia aí, vou combinar com o pastor e vou trazer meu testemunho para a igreja. Eu já tomei tiro, já tive infarto, eu já tive parada cardíaca, já quebrei o fêmur, mas tudo isso porque ele me ama, tá? Então é bom você prestar bem atenção que a gente vai estar falando hoje. Então você tem o direito hoje de adorar a Deus. Você tem o direito hoje de glorificar. Eu vi o Luan cantando aqui. Eu tenho também o testemunho do Luan que não dá tempo para eu contar hoje. Que eu vi, né? Não dá para eu contar hoje. Eu vi o Luan falando: adore a Deus com as tuas mãos, adore a Deus com o teu corpo, adore a Deus. E tem um corinho que diz assim, quem sabe canta comigo: que vieste fazer aqui, eu vim adorar a Deus. Quem sabe canta? Que vieste fazer aqui, eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, eu vim adorar, eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, eu vim adorar, eu vim adorar a Deus. Agora eu quero ver se vocês estão querendo adorar a Deus mesmo. Ou só os homens aqui do lado, não, só esse lado de cá. Que vieste fazer aqui, eu vim adorar a Deus. Que vieste fazer aqui, eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, eu vim adorar, eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, eu vim adorar, eu vim adorar a Deus. Agora que vieste fazer aqui, eu vim adorar a Deus. Vieste fazer aqui, eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, eu vim adorar, eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, eu vim adorar, eu vim adorar a Deus. Toda a igreja agora para terminar. Vieste fazer aqui, eu vim adorar a Deus. Isso, com palma. Vieste fazer aqui, eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, eu vim adorar, eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, eu vim adorar, eu vim adorar a Deus. Se você veio para adorar a Deus, adore. Se você veio para glorificar a Deus, glorifique. Glorifique com as mãos, com a boca, com o seu pé. Adore a Deus. Esta manhã é a manhã preparada para você. Glória a Deus. Você dá o melhor de seu para Deus. Em primeiro lugar, você conhecer o reino da sua justiça. Depois você vai almoçar, você vai passear. Mas nessa manhã
esse espaço foi aberto para você adorar a Deus. Aleluia. Se Deus te deu esse espaço, se Deus te deu essa oportunidade, então adore a Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus. Eu quero falar aqui alguma coisa. Aqui. Eu quero falar sobre o seguinte, que eu conheço a origem dessa igreja. Vai entrar aqui na revelação. Eu conheço a origem dessa igreja. A origem dessa igreja, obrigado, Luan. O Luan, eu tenho o testemunho do Luan que eu vou falar para você. Eu conheço a origem dessa igreja. Essa igreja, eu conheci o meu tio Sebastiãozinho. Eu fui algumas vezes na igreja, mas eu era pequeno, eu tinha 9 anos mais ou menos, foi do pastor Josias. Eu falei lá na casa, vou treinar para falar pastor Josias, que eu tenho uma intimidade com ele, às vezes eu falo Josias. Então, fui algumas vezes quando era pequeno, nós crescemos na mesma rua, tudo junto. Mas o que aconteceu, que eu vou contar aqui, que é um mistério que vai vir para a igreja hoje. Eu acabei dizendo do evangelho e depois eu tomei os tiros, que não vou contar hoje. E quando eu tomei os tiros, eu fiquei tetraplégico. Com a bala alojada no pescoço. A minha tia Antônia, que muita gente não conheceu ela, se você olhar para o Josias, é a minha tia Antônia. Eu nunca vi a minha tia Antônia fazer assim, gargalhada. Nunca vi. Eu sempre ia lá com o Jonas, igualzinho o pastor Josias. Igualzinho, não tem o que tirar. Eu ia lá, depois que eu tomei os tiros, deixa eu contar primeiro isso. Depois que eu tomei os tiros, eu fiquei tetraplégico, fiquei no Hospital Saboia, mas alguém das forças exteriores aí prepararam para me matar lá dentro do Saboia, né? Porque eu trabalhei naquela Robalto, aquela empresa que você ganha muito dinheiro. Quem conhece? Quem conhece? Robalto, rouba carro, rouba banco, rouba galinha. Eu trabalhei lá e essa firma não aposenta ninguém. Então eu tomei uns tiros, não vou contar hoje, tomei os tiros, fiquei tetraplégico. A bala que entrou pela boca, parou no pescoço, queimou na medula. Negocinho de Deus, coisa de Deus para quem é desobediente. E eu fiquei tetraplégico. Quando eles foram me matar no hospital, deram um jeito lá de esconder. E o Samuel, que era meu cunhado, chamava Samuel também, irmão do marido da Abigail, me tirou de dia e me trouxe aqui para o São Jorge. Trouxe e escondeu eu na casa dele. Tetraplégico assim, ó. E aí, o que acontece? Todo mundo que foi lá, o médico disse que eu tinha 6 meses de vida. O médico falou que eu nunca mais ia andar. Eu pedi para morrer várias vezes. Então, nesse meio tempo, quem me aparece lá? A minha tia Antônia. A minha tia Antônia, acho que Deus José sabe disso. Ela, a tia Benevina, não sei se a tia Maria estava. Não dá para falar um pouco dessas mulheres de Deus mesmo, sabe? Não que é diferente de você, mas a tia Antônia era chefe era líder de um círculo de oração. A minha tia Antônia aparece lá com mais 6 irmãs, com a minha Levina, mais 6 ou 5 irmãs, e viemos fazer uma campanha para o Samuel. Nós vamos orar. Eu não sabia nem que a minha tia tinha esse carinho espiritual pela minha vida. Nós vamos orar para ele 7 dias. E elas vinham com a marmita, pegava ônibus, andava de a pé, amarrado aquela, como é que chama aquele negócio que amarrava a marmita, aquele pano de prato. A Abigail falava assim: tia, não precisa, eu vou fazer almoço, não quero nada, nós não queremos nada, não queremos um pão. Nós trouxemos nossas marmitas, vinham tudo em jejum, e chegava lá, fazia o culto, as orações por mim. Quando acabava, tinha um período lá de 1 hora e meia mais ou menos, elas faziam. Elas pegavam a marmita, esquentavam a comida, comiam e iam embora. E não tinha gracinha, irmão, não tinha piada. E ela fez isso 7 dias, eu não sei se foi 7 semanas, e foi 7 dias, eu não me lembro. E eu estava lembrando ontem que quando a última vez que eu vi minha tia Antônia, eu estava com o Jonas, andei muito com o Jonas, e ela fez uma janta para mim. Ela fez uma janta para nós.
E eu só fui discernir isso agora. Ela olhou para mim, olhou para o Jonas e falou assim: Jesus está voltando. As coisas estão sérias. Não é hora de brincadeira. Jesus está voltando. E aí eu pude entender. Aquele dia minha tia estava olhando para mim e dizendo: valeu a pena ter feito a campanha por Samuel. Samuel está de pé. Aonde que eu quero chegar? Que eu estou falando que eu conheço a origem da igreja. Que vale a pena nós estávamos aqui orando. A semana passada, quando o pastor falou de reparar o altar, eu vi quando Deus usou ele em mistério. Ele falando do culto de terça, do culto de domingo, do culto de sexta-feira, o culto de oração. E eu não sei se a igreja entendeu. Não são três igrejas, é uma igreja só. Não são três anjos que dirigem a igreja, é um anjo só. E ele estava falando em mistério. Ele estava, para mim ele estava convocando NT3, ele estava convocando os departamentos da igreja, os obreiros da igreja, para estar no culto de sexta-feira, porque o segredo dessa igreja, eu lembro quando foi abrir, o segredo dela está na oração. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar Deus. E o pastor da igreja, o ungido da igreja, disse: não combinei nada com ele, não, eu nem sabia que eu ia falar isso. Inclusive a minha irmã falou assim: você vai pregar lá no... Eu falei: Deus me deu mais ou menos isso aqui, a revelação. Ela falou assim: você nunca mais vai pregar lá. Então, a igreja, o pastor da igreja, a Cristiane falou para mim algumas coisas sobre a igreja dela. E ela falou: meu tio falou que ele, se faltar um membro da igreja, ele sente falta. E ela falou: eu vou visitar algumas igrejas, minha bispa lá, ela não está nem ligando muito, não sei o que e tal. E disse que o pastor Josias chegou e disse para ela: o quê? Você pensa que ela não vai sentir sua falta? Se faltar uma pessoa na minha igreja, eu sinto falta. E o que eu vim trazer para você aqui hoje? O pastor está sentindo sua falta. E se o pastor está sentindo sua falta, o bom pastor, que é Jesus, está sentindo sua falta. Eu vim aqui na terça, eu vim na sexta, o pastor está aqui. E o culto de oração é a coluna da igreja, é a oração. E eu quero propor para a igreja aí, para vocês, e também para mim. Nós fazemos uma proposta com o pastor Pérez, o pastor Josias. Nós fazemos a sexta-feira de oração, para ver se Deus é ou não é na nossa vida. E nesse agora começo de ano, não sei se ele vai fazer 12 dias para 12 meses do ano, mas eu quero estar nesse culto de oração. Eu quero estar na terça da gratidão. É os 3 cultos que Deus preparou para essa igreja. E você congrega nessa igreja. Você faz parte dessa igreja. Você tem uma importância nessa igreja. Aleluia! E eu quero falar mais alguma coisa. Eu, há muitos anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, antes desses anos atrás, o pastor Josias e o pastor Gerson, o pastor Silas, eles me levaram a pastorado. O pastor Josias, quem me levou mesmo, encabeçou eu para pastorado, foi o pastor Josias, mas nós era vinculados com o Bom Retiro. Eu fui consagrado a pastor e o pastor Javes me mandou para Ubatuba e lá o Anselmo me colocou como diretor de igreja e eu já fiquei lá, um dos líderes lá, sendo que eu queria ser líder de casa de recuperação. E depois montei as casas de recuperação. Mas quem me consagrou foi o pastor Josias. Então, quando eu fui para a casa de recuperação a primeira vez, eu já estava 1 ano na igreja, eu cheguei na casa de recuperação como conselheiro. Presta atenção para você entender onde eu quero chegar. Eu nunca tive um líder. Eu sempre fui um líder. Eu nunca tive uma cobertura. Eu não entendi o que é cobertura. Aí eu andei tomando umas cabeçadas, andei apanhando um pouquinho, e quando o pastor Josias foi dessa vez me buscar lá em Ubatuba, eu sentei com ele e falei com ele: olha,
eu tenho um propósito de fazer. O neném da minha filha estava para nascer. Eu quero a sua cobertura. Eu já tenho a sua amizade, você já é da minha família, mas eu quero a sua cobertura, porque eu nunca tive líder. Eu sempre fui líder. E eu vou te obedecer. Está escutando, igreja? Eu vou te obedecer. E eu me propus diante de Deus, e a Bíblia diz que aquilo que você se propõe diante de Deus é ligado no céu. E aquilo que você desliga diante de Deus é desligado na terra. E eu propus para ele que tudo que eu fosse fazer, eu ia comunicar a ele, falar para ele, dar satisfação ao pastor. Veja bem, eu estou falando de mim aqui, mas Deus está falando com a igreja. Você quer ser uma igreja abençoada? Você tem um pastor. Você quer ser uma igreja abençoada? Você tem um comprometimento com o pastor, com a igreja. E o que acontece? Eu comecei a fazer isso e ficar na cobertura do pastor Josias, e a minha vida começou a mudar espiritualmente. Eu comecei a ver as diferenças, que tanto o pastor Josias ou todos os pastores que estão aqui, todos nós precisamos de uma cobertura espiritual. E Deus tem colocado alguém para te cobrir. Quem cobre essa igreja aqui são o pastor Josias, mas o corpo de obreiro dele, o corpo de pastores, cobre essa igreja com a unção, com o poder, com a oração. Glória a Deus. E o que acontece? E o tempo passou, e eu estou bem, e aí, irmãos, vocês sabem que eu dirijo desse jeito aqui. Já peguei o carro daqui para Caraguá, daqui para Ubatuba, daqui para Paraty, sem quase nem. Você lembra que eu andava com um pouquinho de defeito já, que esse lado esquerdo aqui meu é defeituoso. Mas sempre quando eu saía, eu falava assim: pastor, estou indo para tal lugar. E tinha hora que ele não é para ir, não sei o que, é difícil, né? O pastor fala: não dá para ir, então não dá para ir. Mas qual foi o que eu permiti com ele? Qual foi o que eu propus para ele diante de Deus? Que eu ia obedecê-lo, que eu ia dar satisfação, se eu ia vir no culto tal, se eu não ia vir no culto tal, que eu ia estar sempre dando satisfação nas minhas viagens, na minha saída. E Deus falou para mim falar isso para a igreja. E aí nesse meio tempo, vai, viaja. Chegou agora, quando eu tive a parada cardíaca, ele falou para mim assim: ó, chama o Gerson, sai, vai passear, vai pregar um pouco e tal. E eu, toda vez que eu ia sair, pastor, eu vou para tal lugar, pastor. Fiquei lá em Pindamonhangaba, lá na casa do seu irmão lá, bastante dia, preguei em umas 12 igrejas lá, e tudo ele sabia. O que acontece? Quando foi agora 3 meses e meio atrás, eu saí numa tribulação terrível para ir lá para Taubaté para buscar meu carro, e acabei esquecendo de avisar o pastor. E aí eu descobri mais uma coisa, que o problema não é nem o pai de santo, o problema não é nem o invejoso, nem o macumbeiro. O problema é o que você se propõe com Deus, com seu pastor, e a desobediência. E quando eu cheguei numa casa lá em Taubaté, eu já recebi a notícia que não ia dar para mim ficar lá, porque o menino onde eu ficava virou para o pai de santo. Agora o pai de santo falou que eu não podia ficar dormindo no quarto dele, que eu atrapalhava. E eu falei: eu vou embora. Não, eu vou embora amanhã, não tem problema, tal. Eu durmo aqui no sofá hoje, vou embora amanhã. E repreendi. Olha aqui, ô Satanás, você vai me respeitar. Eu sou homem de Deus. Você vai me respeitar enquanto eu estiver aqui e tal. Falei mal algumas coisas lá. E tudo. E aí, falei, fiquei esperando o jogo, era o Grêmio, o Corinthians. Eu amo o Corinthians. Sou anti-corintiano. Eu sou santista. Aí eu peguei e falei assim: eu vou no banheiro. Quando eu fiz assim, para ir no banheiro, que eu levantei, eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu levei um tropeço, porque eu sempre tive cuidado para cair. E caí nesse lado esquerdo e bati com muita força no chão e quebrei o fêmur. Quando eu quebrei o fêmur, porque eles foram tentar me levantar, que eu comecei a gritar, eu vi que tinha alguma coisa quebrada. Então não conseguiram me tirar do chão.
Quando eles não conseguiram me tirar do chão, eu dei o SAMU e eles com muito jeito lá me tiraram e eu gritando. Cheguei no hospital. Quando eu cheguei no hospital, por causa da parada cardíaca que eu tive, eu não tinha nem colocado os dentes por causa disso, por causa da parada cardíaca que eu tive, os médicos falaram assim para mim: irmão, você não sabe o que é quebrar o ferro, você não sabe que dor que é, mas espiritualmente eu estou feliz, porque Deus bate e corrige aquele que Ele ama. E aí, o que acontece? Eu peguei, cheguei no hospital, o médico falou assim: você teve um infarto, teve uma parada cardíaca, você não vai poder tomar hack, você não vai poder tomar a outra anestesia para poder operar o ferro. Nós vamos ter que fazer todos os exames. Se você, e você já tem 68 anos, se você estiver apto, nós vamos operar você. Se não, você vai recuperar assim. Irmão, eu gritei de noite e dia. Ó, eu nunca orei tanto na minha vida. Foi numa quinta-feira. Quinta-feira os médicos falaram comigo e eu falei: Deus, faz um milagre. Mais um milagre. Eu não sei se você está pensando que Deus faça mais um milagre, mas talvez Ele vai fazer isso para a gente, um milagre. Faz um milagre, Senhor, na minha vida. E orava. E depois vinha aquela enfermeira boazinha que vira eu para lá, vira eu para cá. Cada vez que mexia para cá, irmão, mas doía muito. Ficou quinta, sexta-feira. Quando chegou na sexta-feira, o médico falou para mim: tem duas senhoras na sua frente, senhorinha mais idosa do que você, mas nós vamos operar você. E quando chegou sexta-feira, ele falou: fica de jejum. Eu nunca jejuei para Deus do jeito que eu jejuei lá para o médico. Ele botou eu de jejum na quinta-feira. Na sexta-feira, quando deu 8 horas da noite, todo mundo comendo, eu falei: esse cara não vai me operar não. Então eu vou pedir para que me dê comida, já que eles não vão operar só segunda-feira. Mas eu não queria, não foi isso que eu pedi para Deus. O que eu pedi para Deus foi que Ele fizesse um milagre e concedesse que os médicos me operassem. Aí quando foi 8 horas, 9 horas, eu falei: aguento mais de fome, rapaz. Eu fiz o jejum até umas 5, 6 horas. E depois eu fiquei no jejum do médico. Aí eu mandei chamar a enfermeira e falei: olha, eu vou comer porque o médico não vai me operar. Não, o médico vai te operar. Eu falei: como vai operar? Já é meia-noite. Já está dando para resumir. 1h30 da manhã, o médico me chamou e falou: nós vamos te operar. 1h30 da manhã, eu fiz o jejum da sexta-feira, da quinta-feira, das 7 da manhã às 1h30 da manhã, no sábado. Irmão, e operou com a glória de Deus. Eu já estou ficando de pé, vocês viram Deus andando um pouquinho aí. E aí eu fiquei assim: por que Deus eu quebrei a perna? Porque o Senhor sempre me guardou. Porque o que aconteceu? Foi porque eu afrontei aquele demônio. E não fiquei sabendo. Numa reunião com o pastor Josias, o Josias esteve lá na casa. Ele falou assim: você sabe por que você quebrou a perna, né? Eu falei: não sei não. Eu estou perguntando para Deus por quê. Por que aconteceu isso? Irmão, alguém pode tirar esse paletó meu aqui, por favor?